Você já entregou sua declaração de imposto de renda? Se não entregou, corre. O prazo termina sexta-feira, dia 30 de maio. Mas antes de sair juntando o recibo de dentista, psicólogo, escola e médico, me escuta, porque o assunto de hoje é por que a classe média está pagando cada vez mais imposto, mesmo sem enriquecer um único centavo. Spoiler, a culpa é da tabela do imposto de renda, ou melhor, da tabela não atualizada do imposto de renda, que há uma década é tratada como se fosse um item de museu. Vamos voltar um pouquinho. De 2015 até hoje, a tabela progressiva do imposto de renda ficou praticamente congelada. Congelada mesmo. A tabela não acompanhou a inflação nem o custo de vida. Ficou parada no tempo. Mas por que isso é ruim? Porque vamos lá, R$4.000 em 2015 era uma coisa. R$4.000 em 2025 é outra bem diferente. Para começo de conversa, em 2015 o salário mínimo era de R$788, ou seja, com R$4.000 você ganhava o equivalente a quase 5 salários mínimos inteiros. Já dava para respirar, para pagar a escola das crianças, convênio, fazer uma compra no mês sem ficar suando frio, talvez ainda dava até para guardar um troquinho para uma viagem aí no final do ano. Agora corta para 2025. O salário mínimo é de R$1.412, então com os mesmos R$4.000 você não chega nem a 3 salários mínimos inteiros. Ah, mas é porque o salário mínimo subiu demais. Alguns vão escrever aqui nos comentários. Não. Você sabe que isso não é verdade. Corrigidos pelo IPCA, esses R$4.000 de 2015 seriam quase R$7.000 hoje, em 2025. Quer um exemplo mais palpável? Em 2015, com R$4.000, você pagava aluguel, enchia o tanque do carro 3 vezes, fazia a feira da semana, pagava a escola, o plano de saúde e ainda sobrava um pouquinho. Em 2025, com esses mesmos R$4.000, você paga o aluguel, talvez enche o tanque do carro uma vez, luta para manter o plano de saúde, já tirou a criança da escola e faz a feira passando longe, assim, pensando em cortar o iogurte. Tá, mas aí você é um cidadão de muita sorte nesse Brasil. Você foi ganhando aumentos salariais ali só para manter o seu padrão de vida. Aí tem um pequeno e desagradável detalhe. Se a tabela não sobe junto, você vai sendo empurrado para faixas mais altas de tributação. Ou seja, a tabela não subiu, mas você subiu na tabela. Seus rendimentos foram subindo na tabela. Você não ficou mais rico. Mas para a Receita Federal, tanto faz. Na tabela congelada do imposto de renda, você é tratado como se fosse rico. Lembra o que eu sempre falo aqui na coluna? Que o ideal seria quem ganha mais, paga mais, enfim. Na prática, quem correu atrás para não afundar é que está pagando mais. Agora, vamos falar dos remendos. Porque o governo até mexeu na tabela, mas foi como quem passa ali, sabe, uma tintazinha na rachadura da parede, achando que vai resolver um problema que é estrutural. Então, teve uma atualização em 2024 e outra agora em 2025, mas só na primeira faixa da tabela, aquela que define quem começa a pagar o imposto. Hoje, em 2025, quem ganha até R$ 2.259,20 está isento. Aí, o que acontece? Vem o comentarista de internet tentando me irritar, falando que quem ganha até 2 salários mínimos está isento, porque esse governo isso, esse governo aquilo. Sim, mas e se eu te disser que sempre foi? O que o governo fez com essa questão do desconto para quem ganha até 2 salários mínimos foi apenas antecipar um valor que de toda forma já seria restituído aos contribuintes. Só que um ano depois. Eu estou criticando o mecanismo? Claro que não. Pelo contrário, quem ganha até 2 salários mínimos precisa de dinheiro no mês e não só no ano que vem. Precisa de dinheiro para feira, agora, amanhã. Mas agora, chamar isso de atualização de tabela, aí eu já acho meio complicado. Na prática, é como se o pessoal ali do governo dissesse: olha, a gente não vai corrigir a tabela, mas vamos fazer uma conta aqui que, se tudo der certo, vai dar a sensação de que a gente corrigiu a tabela. É uma isenção com um efeito especial, um filtro de rede social para parecer mais bonito? Para quem não entende, né, no caso. Agora, pensa aqui comigo. Se todo mundo sabe que a tabela do imposto de renda está praticamente congelada, se até o governo admite que ela está defasada, por que ela continua parada no tempo? Isso é simples.
Porque isso é um aumento de imposto que não precisa ser anunciado. É o melhor tipo de aumento de imposto, o melhor tipo de aumento de arrecadação, especialmente para quem está no poder. Não sai no Diário Oficial, não tem coletiva de imprensa e rende, tem arrecadação. Rende 100 bilhões por ano a mais nos cofres do governo às custas do seu contra-cheque. E quem está falando isso não sou eu não, antes que vocês venham me cancelar. Foi o próprio secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, que falou isso com todas as letras em uma audiência pública na Câmara. Corrigir a tabela pela inflação geraria uma perda de arrecadação de mais de 100 bilhões anuais. É o velho truque. Quando o sistema não corrige, ele arrecada. E quando ninguém reclama, ele agradece e deixa por isso mesmo. Enquanto isso, o discurso oficial é muito bonito. Vamos tributar as pessoas de alta renda, vamos fazer o quê? Justiça social, vamos proteger os mais pobres. Tá bom, mas adivinha quem é que está segurando a onda da arrecadação silenciosamente? A classe média. Não é a classe média da novela, tá? Que eu sei que vocês vão pensar que é, mas é aquela que paga escola particular porque a pública não dá conta, que paga plano de saúde porque o SUS não acompanha, que trabalha 12 horas por dia e ainda escuta que é muito privilegiado. E olha só que curioso, quando o governo propôs isentar quem ganha até 5 mil e dar um desconto ali, né, para quem ganha entre 5 e 7 mil, parecia finalmente que a gente ia ver um alívio na tabela, mas a proposta não foi atualizar a tabela. Ela cria exceções e remendos. Por mais louváveis que os motivos sejam, não estou discordando disso. E nem indo contra a tributação da alta renda. Só que vira isso. O Brasil está ficando cada vez mais parecido com aquele restaurante que é caro e barulhento. Quem tem muito dinheiro nem sente o peso da conta. Quem tem pouco dinheiro tem isenção. E quem está no meio é quem paga a couvert, rolha, taxa de serviço, estacionamento e por aí vai. A conta não fecha, nem literal, nem moralmente. Atualizar a tabela do imposto de renda seria o mínimo para respeitar quem está carregando esse sistema nas costas. Mas a gente sabe muito bem que isso não vai acontecer. Bom, não vai acontecer. Não vai porque o governo não tem de onde tirar os 100 bi. Qualquer anúncio nesse sentido poderia fazer a economia sentir um outro terremoto, como foi aquele que a gente viu em novembro, que o dólar disparou e tudo mais. A gente não quer que isso aconteça de novo. O Brasil hoje não tem esses 100 bilhões, não tem, porque a gente tem penduricalho de juiz para bancar, a gente tem emenda parlamentar para sustentar, a gente tem os passeios internacionais de certas comitivas, benefício fiscal para os amigos do rei ali. Pensa aqui comigo, é muita conta para pagar, é muito boleto que o brasileiro precisa arcar. Então, infelizmente, eu lamento trazer uma notícia ruim, mas não vai rolar. Nós não temos os 100 bilhões de reais, não com o tipo de vida que o Brasil tem escolhido levar. Aí, eu odeio ser portadora das más notícias, mas é isso. Se você chegou até aqui com sangue nos olhos ou com aquela sensação de agora eu entendi por que a minha restituição veio menor, a minha missão foi cumprida aqui. Curte, compartilha, manda esse vídeo aí para quem acha que não tem ninguém aumentando imposto. Ou será que é você que não tá vendo? Semana que vem tem mais, segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão, na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinho. Você passou raiva? Porque eu acho que a minha pressão até subiu aqui, ó. Um beijo, eu espero vocês na semana que vem. Curte, compartilha.